Por que os judeus prosperam tanto? Você já parou para pensar por que, quando a gente fala de sucesso financeiro, o nome dos judeus aparece com tanta frequência? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão entre os grupos mais bem-sucedidos economicamente. Mas será que isso é mito, realidade, ou tem algo mais profundo por trás disso? Hoje a gente vai explorar essa questão com honestidade e sem preconceito, porque o tema merece uma análise séria. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui a gente fala sobre essas questões que realmente importam, com profundidade e sem rodeios. Inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Primeiro, é preciso deixar uma coisa clara. Existe uma narrativa antiga e torta que associa a prosperidade judaica a esquemas, falcatruas e exploração dos outros. Isso é antissemitismo puro, e a gente precisa chamar pelo nome. Curiosamente, quando um japonês trabalha muito e enriquece, todo mundo aplaude e fala: olha que capacidade. Quando um alemão ou um americano prospera, ninguém questiona. Mas quando é um judeu, de repente surge a suspeita. Isso diz muito mais sobre o preconceito de quem observa do que sobre quem está sendo observado. A realidade é que existe judeu rico, classe média baixa, e existe muito judeu pobre, inclusive dentro de Israel. O povo judeu não é uma massa homogênea de milionários, mas, de modo geral, é um povo que apresenta índices de sucesso acima da média em diversas áreas, e isso tem explicações concretas que vale a pena entender. O primeiro fator é a educação. A tradição judaica tem um apreço pelo conhecimento que remonta a milhares de anos. Na época romana, os judeus já tinham índices de alfabetização superiores aos próprios romanos. Existe até uma piada clássica judaica em que uma mãe encontra outra e pergunta como está o filho. A outra responde que ele vai bem, e a primeira pergunta: mas você está falando do médico ou do advogado? Com 4 e 6 anos de idade, os filhos já eram mentalmente designados para profissões de prestígio. Isso ilustra como o valor da educação não é um item opcional na cultura judaica, é estrutural. O segundo fator tem a ver com a relação que o judaísmo estabelece com o dinheiro e o sucesso. Ao contrário do que aconteceu em partes da tradição cristã, muito influenciada pelo pensamento platônico e neoplatônico, que criou certa desconfiança em relação à prosperidade material, o judeu não sente culpa por prosperar. Ele entende o sucesso financeiro como uma bênção de Deus, algo legítimo, natural e desejável. Então ele empreende sem complexo, trabalha sem culpa, e colhe os frutos sem vergonha. O terceiro fator, e talvez o mais fascinante, é o otimismo estrutural dessa cultura. Eu mesmo, acompanhando de perto o conflito em Israel, conversei com amigos de lá, tanto do lado árabe quanto do lado judeu, e percebi algo impressionante. Enquanto eu ia devagar, tentando consolar as pessoas, elas me diziam: não se preocupa, vai passar, a gente dá a volta por cima. No Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah, eles cantam uma música que diz algo como: você ainda vai ver quanta coisa boa vai acontecer no ano que vai nascer. Enquanto as crianças brasileiras crescem ouvindo histórias da cuca e do bicho-papão, as crianças judaicas crescem ouvindo que o futuro é cheio de possibilidades boas. Isso não é detalhe. Isso é a formação do sistema operacional mental de uma pessoa. E esse otimismo é ainda mais surpreendente quando você leva em conta a história. Esse é um povo que passou por mais de 2000 anos de perseguição, expulsões, massacres e, no século XX, o Holocausto. E mesmo assim, não existe vitimismo enraizado. Não existe o discurso de: se eu tivesse os recursos que os outros têm. A mentalidade judaica é: se alguém conseguiu, a gente também consegue. A pergunta não é por que não dá, é como a gente faz. Isso nos leva ao quarto fator, a capacidade de se reinventar. Grande parte dos judeus que estão em Israel hoje tem avós ou bisavós que chegaram de outros países, muitos fugindo do Holocausto. Um homem que vendia chapéus e casacos de pele de urso na Polônia, onde o inverno chegava a 30 graus negativos, de repente se viu num deserto com 45 graus de calor, e fez funcionar. Isso é o que transformou Israel numa startup nation. A criatividade nascida da necessidade, combinada com uma tradição que valoriza o debate, a troca de ideias e a discussão, gerou um ambiente propício à inovação. Tem até um ditado que diz: onde há 2 judeus reunidos, existem pelo menos 7 opiniões diferentes. Veja o caso de Albert Sadaka,
um judeu nascido na Turquia, que emigrou para os Estados Unidos, logo após Thomas Edison ter criado a lâmpada elétrica. Ele foi o responsável por popularizar as luzes coloridas de Natal, o famoso pisca-pisca. Ou Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, que chegou ao Brasil num período em que todo mundo dizia que o país não tinha jeito, e construiu um império de varejo partindo do zero. Agora, tem uma pergunta que inevitavelmente surge nessa conversa: isso é bênção de Deus, ou é educação e cultura? E a resposta honesta é que essa separação pode ser falsa. A Bíblia não promete que a bênção de Deus vai pavimentar seu caminho e resolver tudo, enquanto você descansa na sombra. A maior bênção que tanto o judeu quanto o cristão têm acesso é justamente a orientação contida nas Escrituras. Quando esses princípios saem do papel e se tornam parte do jeito de viver, de se relacionar, de empreender e de encarar o futuro, aí os frutos aparecem. Não é coincidência que aproximadamente 20% de todos os prêmios Nobel da história foram concedidos a pessoas de origem judaica, sendo que os judeus representam menos de 1% da população mundial. Esse número absurdo não se explica por conspiração nem por sorte. Ele se explica por uma cultura que leva a sério o conhecimento, o otimismo, a reinvenção e a orientação de princípios que têm raiz bíblica. Einstein, por exemplo, não era um homem religioso no sentido convencional, mas ele foi criado dentro dessa tradição, e ela moldou sua concepção de mundo, sua curiosidade, sua esperança. Porque no fundo, quando você mantém otimismo e expectativa genuína em relação ao futuro, você está demonstrando, na prática, que acredita que existe uma ordem maior operando a seu favor. E quando você joga a toalha e diz que não tem jeito, você está dizendo, mesmo sem perceber, que o universo te abandonou. Então, o que a gente pode aprender com tudo isso? Que prosperidade não é questão de raça nem de conspiração. É questão de cultura, de valores, de como você foi ensinado a enxergar o mundo e a si mesmo. E culturas podem ser aprendidas, princípios podem ser adotados, mentalidades podem ser transformadas. A pergunta que fica é: qual sistema operacional está rodando na sua cabeça?